A jornalista Natuza Neri registrou um boletim de ocorrência no dia 30, após ser abordada com ameaças por um policial civil dentro do supermercado de São Paulo. Um sujeito desse é um imbecil, tá? O policial é identificado como Assênio Screboni. Ele é investigador na Polícia Civil de São Paulo e disse à jornalista que pessoas como ela deveriam ser aniquiladas. Rapaz, pessoas como você deveriam ser aniquiladas. Ele, por sua vez, nega tê-la ameaçado e lega ter dito apenas uma crítica ao seu trabalho. Olha, eu queria muito entender, muito. Caramba, quantas divergências eu tenho com tantas pessoas. Eu não deixo de gostar menos dessas pessoas por causa disso, não. Entendeu? Aí, qual é o direito que eu tenho de uma pessoa estar no supermercado e chegar e abordar ela? Qual é o direito que eu tenho? Eu acho isso uma falta de educação, de respeito, e no caso, quando passa para ameaça, é crime mesmo. Crime. Ele agora vai se defender, ela prestou o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por ela, tá? Na hora, a polícia foi acionada. E antes da chegada da polícia no mercado, ele afirmou a outras testemunhas que teria apenas dito a Natura que não gostava do trabalho dela. Se ele tivesse dito só isso, certamente não teria se transformado num boletim de ocorrência, né? A gente vive tempos em que a tentativa de eliminar, de exterminar o outro, a opinião do outro, cria esse tipo de comportamento. Você tem todo o direito, e Bruno, felizmente, as pessoas que, por exemplo, me abordam na rua, mesmo aquelas que não concordam com aquilo que eu particularmente penso, opino aqui na bancada, todas elas são extremamente corteses e mesmo dizendo, antes de tudo, que não concordam, são educadas e dizem que gostam do programa e do trabalho. Então, a nossa posição aqui, ela não é necessariamente de forçar uma opinião sobre ninguém. A gente externa a nossa, eu a minha, Janaína dela, Bruno a dele, qualquer pessoa que passe pela bancada faz isso, e você, com base em tudo que você ouve, vai formar a sua. Não há necessidade de você querer agredir o outro, fazer com que o outro deixe de existir só porque você não concorda com ele. Vamos partir de um pressuposto básico. Imagine se você vivesse num mundo onde todo mundo pensa igual. O nível de tédio que você viveria, para dizer o mínimo. Segundo, o conhecimento em si não seria produzido, porque é justamente quando você tem o confronto de pensamento que você produz novas ideias, produz novas coisas. Então, pessoal, aceitem o diverso, aceitem, não precisa concordar, mas aceitem. Essa notícia desse policial realmente é preocupante, né? Um abuso de poder, abuso de autoridade. Você abordar uma jornalista em qualquer canto, mas num canto público, como num supermercado, e dizer coisas indesejáveis. Eu concordo com o BA, todo mundo deve ter a liberdade de expressão, embora a gente esteja num país que às vezes nossa opinião esteja sendo censurada, mas as pessoas têm que ter respeito, ser cortês, e cada um tem direito de pensar, de opinar. Então, quem quer conhecer mais, se aprofunda no assunto e vê o que é certo e o que é errado, mas as pessoas têm que respeitar umas às outras. O prefeito de Porto Alegre assumiu o mandato para a segunda gestão dele, ele foi reeleito. E aí no discurso dele lá, ele disse que a pessoa pode até defender uma ditadura. Ele não concorda, mas a pessoa pode até defender a ditadura. Que a pessoa pode até defender o comunismo, o fascismo, mas isso não é crime. Isso não é crime. Ele dizer isso não é crime. E que no Brasil isso estava se tornando crime. Quando ele disse que uma pessoa podia até defender uma ditadura e não era crime, adivinhe quem vaiou ele? A esquerda, que estava presente no local. Mas quando ele disse que a pessoa pode até defender o fascismo, o comunismo, o socialismo, eles acham isso normal, mas defender a ditadura não. A jornalista que era comentarista da Jovem Pan News, a Zoe Martins assumiu o mandato ontem como vereadora em São Paulo. Ela inventou de citar o nome de Bolsonaro no discurso dela. Foi o que aconteceu? A esquerda que estava presente vaiou. Mas quando a esquerda lá falou o nome de Lula, ninguém vaiou. Esses são os democratas do Brasil. A falta de respeito começa por aí. Bruno, são coisas diferentes. Vamos lá. Muito não, sabe, Bea? Não, eu vou dizer por quê. O fato da Zoe Martins ter citado o nome de Bolsonaro
e ter sido vaiada, eu acho uma coisa extremamente descortês. Porque ela está no momento dela, ela está no momento de fala dela, ela está trazendo o nome de uma liderança política que ela considera relevante. Ponto. No caso do outro, eu não tenho como concordar. Porque você comparar, por exemplo, o que é o conceito de comunismo e o que é uma ditadura, são coisas completamente diferentes. Qualquer pessoa que defende ditadura, ou não sabe o que é, ou tem uma aspiração a ditador. Sim, e mas isso a pode pessoa não pode defender, Bea. Não, isso Foi pode, isso que o não ser prefeito- crime, o mas é prefeito algo disse. para ser repreendido, sim. São coisas completamente diferentes. Você pode defender, isso não é crime, mas você deve ser repreendido pela sociedade como um todo, não é por um, não é pela esquerda, é por todo mundo. Porque quem tem a menor noção do que é ditadura deve sim ser contra ela. Eu Ponto. sou absolutamente contra a ditadura. Mas você não pode me botar na cadeia, nem você pode me condenar, porque eu disse que eu era a favor da ditadura. Mas eu posso lhe repreender. Pode. Não, você pode me criticar. Repreender Me é a mesma criticar coisa. você pode. Me repreender, não. Posso. Não, porque eu Posso. tenho meus totais direitos. ele Tem, a mas eu liberdade tô- de Você pode me pensamento criticar, dele. dizer, veja, me desculpe, eu não tenho nada a ver com sua declaração, mas eu acho não que você concordo, mas- tá defendendo uma coisa absurda. Sim, Pronto. isso é uma Não, forma isso é de uma repreensão. crítica. Isso é uma crítica. Isso é uma forma de repreensão. Repreender é uma ação, né? Assim, e no Brasil, você dar sua opinião tá virando crime. E aliás, a gente já teve até censura prévia, né? O problema é de quem está dando opinião, como está dando. Independente de quem, Bea, pelo amor de Deus. Quem está dando, como está dando e Olha, no que está se transformando Você é um homem inteligente, essas opiniões. você é um homem inteligente e você sabe que um dia isso vai se voltar contra todos. Bruno, Contra todos. Hoje é quem critica a ditadura, amanhã é quem está criticando qualquer coisa, viu? O absolutismo, ele tem que ser afastado completamente da sociedade. mas o argumento de quem defende a ditadura é sempre esse. Defende a liberdade para dizer tudo, inclusive o direito a suprimir liberdades, Bruno. Não, Bea, eu o acho problema que- da ditadura é exatamente esse. A ditadura nasce justamente na liberdade que a democracia oferece. Porque as pessoas começam a achar que podem reprimir direitos dos outros. Uma coisa é você defender que o governo seja assim ou assado. Outra é você defender uma ditadura. Isso deve ser reprimido pela sociedade como um todo. Agora esse aloprado aí que critica o cara que disse que defende a ditadura, muitos deles não criticam a ditadura na Venezuela. Exatamente. Não critica. Aí é hipocrisia. Em Cuba. Não critica a ditadura em Cuba, em El Salvador e tantas outras. Em El né? Salvador criticam. Não, Essa eles criticam. voltaram a criticar porque o cara deixou de ser brother. Quando o cara lá. Só voltaram a criticar, sabe por quê? Porque o cara começou a perseguir Freire e Padre. Não, mas ele tá perseguindo Deus e o mundo, né? Não, Salvador você tá confundindo. Pô, confundi. Nicarágua, não? Tá Perdão. rapaz. El Salvador é o cara que tá Não, El prendendo Salvador até o cara inocente. botou. Perdão, gente. El Salvador o cara botou ordem. Botou ordem, prendeu Botou. até inocente, que é pra não ter crime. Rapaz, botou ordem geral. Não tem mais um crime lá. Vai lá, Jana.